Estamos com 19 deputados participando da sessão, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão ordinária do dia 27 de maio de 2020. Solicito ao deputado Léo Loureiro faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 25ª sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Aos 26 dias de mês de maio do ano de 2020, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Paulo Dantas, primeiro secretário, Léo Loureiro, ocupando a segunda secretaria, Galba Novaes, Antônio Albuquerque, Bruno Toledo, Dudu Ronalça, Davi Maia, Francisco Tenório e Silvio Camilo. Conforme ato da mesa diretora número 11/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo, no dia 6 de maio de 2020, que normatizou a deliberação remota no âmbito da Assembleia Legislativa Estadual, estão remotamente participando da sessão por videoconferência os senhores deputados Ivan Beltrão, Marco Barbosa, Tarcísio Freire, Ângela Garrote, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Fátima Canuto, Gilvan Barros, Inácio Loyola, João Pereira, Marcelo Beltrão e Ricardo Nezinho. Havendo o número regimental contabilizado as presenças, tanto físicas quanto virtuais, de parlamentares. O senhor presidente declara aberto os trabalhos. É lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias. Processo número 059 de 2020, encaminhado pela Prefeitura Municipal de Maceió, solicitando o reconhecimento do estado de calamidade pública. Indicações número 613, 614, 622, 623, 624 e 625/2020. De autoria do deputado Dudu Ronalça. Indicações número 615 e 616, de autoria do deputado Breno Albuquerque. Indicação 618/2020, de autoria do deputado Cabo Bebeto. Indicações número 619 e 621, de autoria da deputada Fátima Canuto. É lido, discutido e aprovado o requerimento sem número, subscrito pelo deputado Francisco Tenório, solicitada a inclusão de pauta do dia de hoje do veto parcial ao projeto de lei ordinária número 262/2019 para discussão única. Discutido e aprovado o requerimento sem número subscrito pelo deputado Francisco Tenório, solicitando destaque para a votação em separado do veto parcial do projeto de lei ordinária número 262/2019. É discutido e aprovado o requerimento sem número subscrito pelo deputado Bruno Toledo, solicitando a inclusão na pauta da ordem do dia de hoje, para a votação do segundo turno da redação do vencido, ao projeto de lei número 167/2019, assim como todos os projetos de lei ordinária 030, 105, 184, 245, 259 de 2019, 270, 274, 285 de 2020. Votação, discutido e aprovado requerimento sem número, subscrito pelo deputado Bruno Toledo e Paulo Dantas, solicitando o regime de urgência para o projeto de lei ordinária 261/2019. Discutido e aprovado requerimento sem número, subscrito pelo deputado Bruno Toledo, solicitando a convocação dos seus deputados para o dia 26, no dia 26 do corrente mês, para a sessão ordinária para a segunda discussão da redação do vencido, do projeto de lei ordinária no 261 de 2019. Discutido e aprovado o requerimento sem número, subscrito pelo deputado Ricardo Nezinho, solicitando a inclusão da pauta da ordem do dia de hoje, do projeto de lei ordinária número 261/2019, para primeira discussão. São lidos, discutidos e aprovados pareceres 578 de 2020 da segunda comissão, 580 de 2020 da terceira comissão e da sétima comissão, número 579 de 2020 da 15ª comissão. Esgotada a matéria do expediente, na hora do expediente ocupa a tribuna o deputado Davi Maia. O orador apresenta um projeto de enfrentamento à pandemia,
onde reúne todas as iniciativas apresentadas pelos parlamentares da Casa. Não havendo mais oradores na hora do expediente, passa-se a ordem do dia. É procedida a verificação do quórum, havendo número legal para deliberar, aprovados em segunda votação. Redação do vencido ao projeto de lei 167/2019, projeto de lei número 245/2019, 217/2020, 30, 105, 184, 257/2019, 319, 285/2020 e 261/2019, com emendas aditivas número 1, supressiva número 1 e modificativa número 1. É rejeitada a emenda supressiva número 2 ao projeto de lei 261/2019, aprovado na primeira votação o projeto de lei 181/2019 com emenda supressiva 01. O senhor presidente anuncia a votação em destaque do veto parcial governamental aos artigos 2, 2º e 3º do projeto de lei número 262 de 2019. É posto em votação o artigo 2º do projeto de lei 262/19. Concluída a votação, o artigo 2 é rejeitado por unanimidade. Em votação, o artigo 3º do projeto de lei 262, concluída a votação, é mantido. O artigo 3º do projeto de lei 262 de 2019, com a abstenção do deputado Antônio Albuquerque, encerrada a ordem do dia. O senhor presidente comunica que está em pauta para recebimento das emendas do projeto de resolução 54 e 56 de 2020. Não havendo oradores de explicações pessoais, o senhor presidente convoca os seus deputados para a sessão ordinária de logo após o término dessa, a fim de que seja apreciado em segunda votação. Redação do vencido, projeto de lei 261/2019, e encerra a presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas por notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata para constar lavra e digita presente. Eu, deputado Loureiro, subsídio de segunda secretaria, assim subscrevo. Senhor presidente. Em discussão, a ata lida pelo deputado Léo Loureiro. Não havendo quem queira discutir, considero aprovada. Deputado Paulo Dantas, para a leitura do expediente. Projeto de lei ordinário número 324/2020. O autor é o deputado Galba Novaes. Dispõe sobre normas de concursos públicos para profissionais da área de saúde que atuaram no combate ao coronavírus no âmbito da administração pública estadual do estado de Alagoas. Projeto de lei ordinário número 325 de 2020, a autora é a deputada Cibele Moura, dispõe sobre a obrigatoriedade de os condomínios residenciais e comerciais comunicarem aos órgãos de segurança pública competentes sobre a ocorrência ou indício de violência doméstica e familiar contra a mulher que ocorram no seu interior. Projeto de lei ordinário 327 de 2020, o autor é o deputado Dudu Ronalson, dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de grades, telas, redes ou outros meios de proteção contra os suicídios em toda a extensão de pontes e viadutos com acesso aos pedestres. Projeto de lei ordinário 329 de 2020, o autor é o deputado Galba Novaes, suspende as cobranças dos empréstimos consignados contraídos pelos servidores públicos durante o período de 90 dias. Projeto de lei ordinário 330 de 2020, o autor é o deputado Galba Novaes, dispõe sobre o plano emergencial para a proteção das pessoas em situação de rua no estado de Alagoas, que estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus. Projeto de lei ordinário número 333 de 2020, o autor é o deputado Dudu Ronalson, autoriza o Poder Executivo a utilizar recursos para atenuar os efeitos da situação de calamidade decorrente do Covid-19 para os guias de turismo
e equiparados exercerem suas atividades no Estado de Alagoas e da outras providências. Parecer 876/2018 da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O relator é o deputado Bruno Toledo. O projeto de lei de número 580/2018, de autoria do deputado Inácio Loyola, que dispõe sobre a implantação de assistência psicopedagógica em toda a rede pública estadual de ensino, com o objetivo de diagnosticar, intervir e prevenir problemas de aprendizagem, tendo como enfoque o educando e as instituições de educação infantil e ensino fundamental. O parecer do deputado Bruno Toledo é pela aprovação do projeto. Parecer da 4ª Comissão, Educação, Cultura, Esporte e Turismo. A relatora é a deputada estadual Jó Pereira. O parecer é o de número 575/2020. A deputada Jó conclui pela aprovação. Parecer 554/2020, da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação. É um projeto de lei de número 288/2020, de autoria da deputada Jó Pereira, que considera de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Limoeiro de Anadia. O relator é o deputado Bruno Toledo e o relatório dele é pela aprovação. É tudo que consta no expediente, senhor presidente. Parecer 554/2020, deputado Bruno Toledo, relator, na 2ª Comissão, considera a utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Limoeiro de Anadia. Projeto da deputada Jó Pereira. Conclui pela aprovação da matéria. Em discussão. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam a comissão. Aprovado. Processo. Parecer 876/18. Deputado Bruno Toledo é o relator. Dispõe sobre a implantação de assistência psicopedagógica em toda a rede estadual de ensino, com o objetivo de diagnosticar, intervir e prevenir problemas de aprendizagem, tendo como enfoque o educando e as instituições de educação infantil e ensino fundamental. Parecer pela aprovação da matéria. É o projeto de lei 580/2018, do deputado Inácio Loyola. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam a comissão. Aprovado. Parecer 575/20, da 4ª Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Processo 743/18, relatora deputada Jó. Trata-se da mesma matéria. Conclui pela aprovação do projeto. Em discussão. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam a comissão. Aprovado. Deputada Jó Pereira, requerimento de destaque, solicita destaque aos artigos, a votação em separado, dos artigos 40, 48 e 64 do projeto de lei 169/2019. Ao veto ao projeto de lei. Em discussão, requerimento da deputada Jó. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam a comissão. Aprovado. Requerimento do deputado Bruno Toledo. Requer que seja dado regime de urgência ao ofício número 59/2020, processo 666/2020, nos termos das alíneas A, C e D do inciso 4º do artigo 140 e artigo 226 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. Em discussão, requerimento do deputado Bruno Toledo. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam a comissão. Aprovado o regime de urgência, então, para o ofício número 59, advindo da Prefeitura Municipal de Maceió. Deputado Davi Maia, Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, senhor presidente,
senhoras deputadas, senhores deputados, telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, como tem sido praxe nessa casa, é uma boa praxe, vamos dizer assim, um bom costume, nós temos sempre um acordo com a liderança do governo, e por não dizer com o governo, de sempre que necessário o convite a um secretário de Estado, e este secretário se faz presente nessa casa, e assim tem sido, foi durante o ano de 2019, escutamos vários secretários, servidores do Estado. Agora, durante a pandemia, fizemos a mesma solicitação ao secretário de Educação, que prontamente, o vice-governador do Estado, que prontamente atendeu o convite desta casa. Em 2 dias, a gente já estava com a audiência marcada com o vice-governador. Foi justamente quando ele anunciou, queria fazer o governo ia solicitar uma emenda ao projeto da deputada Cibele Moura, para que, ao invés de distribuir cestas básicas, fosse dado o cartão educação. Por sinal, até agora não foi pago, mas foi o nosso convite, a nossa reunião foi marcada no instante. E, presidente, eu venho aqui fazer, primeiro, um pesar, porque o ofício que nós recebemos, que esta casa recebeu do secretário de Comunicação, ela é, no mínimo, um desrespeito a essa instituição. Para quem está nos acompanhando, eu vou fazer questão de ler. Nós fizemos um convite ao secretário Enio Lins de Oliveira, o camarada Enio, secretário comunista de Comunicação, para que ele fizesse presente e esclarecesse, inclusive, alguns fatos, alguns gastos que o governo tem feito com comunicação em detrimento de equipamentos médicos hospitalares, em detrimento de EPIs. E nós queríamos entender qual é a campanha de comunicação do Estado, que já tem de orçamento 15 milhões e meio, já gastou quase 8 milhões de reais. E, presidente, a resposta do Enio é, no mínimo, uma piada de mau gosto. E eu vou ler aqui para os deputados entenderem. Cumprimentando o assunto, a resposta do ofício, senhor presidente, ele dirige ao presidente, deputado Marcelo Vitor. Cumprimentando, confirmo o recebimento do convite da Assembleia Legislativa para comparecer e responder às demandas sobre os contratos de publicidade lavrados pela Secretaria de Estado da Comunicação, conforme solicitado pelo ilustre deputado Davi Maia. Desse modo, com satisfação, informo que estarei à disposição do Poder Legislativo na data prezada de 30 de setembro, uma terça-feira, 30 de setembro. Ou seja, essa casa vai passar aqui 3 meses para escutar a ilustre personalidade alagoana, o grande, deve ser mais importante do que o vice-governador, que nos atendeu em 2 dias, deve ser mais importante do que o secretário Maurício Quintela, que já veio, o secretário Rafael Brito, que já veio, a secretária Cláudia Pedro. Ele deve ser uma autoridade hollywoodiana. Deve estar em Las Vegas, em Los Angeles, que não pode atender o pedido desta casa online. Nós não queremos que ele venha aqui, não queremos colocar em risco a saúde do secretário, não. Porque pode ser que ele esteja contaminado aqui na casa. Nós queremos escutá-lo de forma online. E este senhor, acostumado a manobrar os jagunços digitais desse Estado, diz que escuta a Assembleia, que pode estar à disposição da Assembleia no dia 30 de setembro. Deputados, coloquem uma rede na parede e esperem para o dia 30 de setembro para a gente escutar esse grande baluarte da comunicação alagoana. Isso é um desrespeito, senhor presidente, me desculpe. Senhor líder do governo, Vossa Excelência, eu sei que não deve compactuar com a situação dessa, até porque eu sei dos esforços de Vossa Excelência para que nós escutemos todos os secretários dessa casa. E assim tem sido, a gente passou 1 ano. Para o senhor presidente, ou ele tem muita coisa a esconder e não quer falar, ou ele não tem explicação, porque realmente é difícil arrumar explicação para os gastos de comunicação durante a pandemia do Covid. 30 de setembro foi a resposta, senhores,
do secretário Enio Lins, 30 de setembro. Porque o que é a Assembleia Legislativa de Alagoas? O que é a Casa de Tavares Bastos para esse cidadão? Deve ser uma bodega. E diz, depois eu passo lá. Deputado Davi, Vossa Excelência me permite uma parte. Com certeza, deputado Tâmara. Primeiro eu queria colocar a Vossa Excelência a minha solidariedade e registrar que estou estupefato. Eu sempre reconheci no secretário Enio um homem elegante, educado. Entre os outros predicados elogiáveis do secretário, eu o tenho como homem inteligente. E acabo de constatar de que me equivoquei em alguns, inclusive no aspecto inteligência, pois ele naturalmente cria uma expectativa pouco explicável. Me permita corrigir Vossa Excelência, não são 90 dias, são 120. Junho, julho, agosto e setembro, para uma especulação que sobre ela deverá pairar inúmeras especulações. Por que não explicar isso logo? E por que, naturalmente, essa desatenção com o Poder Legislativo alagoano, que tem, na maioria dos seus pares, homens e mulheres elegantes no trato, parceiros dos demais poderes, de sorte a exercerem as suas prerrogativas na casa, sempre de forma não apenas elegante, mas sempre, principalmente, contribuindo com as ações dos demais poderes e órgãos do Estado. Tem Vossa Excelência a minha solidariedade. Muito obrigado. Eu agradeço demais, deputado Antônio Albuquerque, sua parte. Agradeço a sua solidariedade. Eu acho que isso deve estar presente no corpo desta casa, porque realmente foi um convite da casa. E como eu disse, foi um convite que vem sendo uma praxe, uma boa praxe, vale se ressaltar. Que a oposição reconhece. Quantos secretários, senhor presidente, nós já tivemos a oportunidade? Quantos problemas não foram esclarecidos porque nós conversamos com os secretários nesta casa? Senhor presidente, por conta disso, estou entrando neste momento na mesa com um pedido de convocação. Que esta casa diga o dia e a hora, de preferência, presidente, que seja amanhã ou sexta-feira. De preferência. Que ele venha aqui dar explicação, porque essa é a casa do povo. Cada senhor que está sentado nessa cadeira ou que está em situação virtual foi eleito com voto popular. Ele não. Ele foi indicado por conchavos políticos, ou seja lá o que é que for. Mas aqui está a representação do povo alagoano. Aqui é a casa do cidadão de Alagoas. Então, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, é com bastante constrangimento que eu vivenciei este momento. Parece, cada dia que passa, a gente se surpreende mais. Um dia eu fui atacado pela rede social oficial. E essa é a oficial mesmo, não é aquela do governador Renan Calheiros, que ele acha que é oficial, não. Essa é a oficial, governo de Alagoas. Me atacou, dizendo que eu era um deputado que produzia fake news. No outro dia, o secretário Enio Lins manda esse ofício, dizendo que no dia 30 de setembro, como bem corrigiu o deputado Antônio Albuquerque, 120 dias, já que é 120 dias a gente conversa. Espera aí, só faltou botar moleque buchudo, menino amarelo, só faltou completar a frase. Mas, senhor presidente, eu peço aqui a concordância de todos os pares e que essa casa aprove com urgência um pedido de convocação ao secretário Enio Lins. Muito obrigado, senhor. Por nada, deputado Davi. Deputado Paulo Dantas, para verificação de... Estamos com 23 deputados participando da sessão, senhor presidente. Estão havendo o número regimental. Deputado Antônio Albuquerque, por favor.
Se Vossa Excelência me permite, apenas para fazer aqui um breve comunicado antes da ordem do dia, é que eu tenho recebido reiterados telefonemas, pedidos, mensagens de todos os segmentos da nossa sociedade, do nosso Estado, aperreados que estão, naturalmente, com os efeitos desses decretos que impedem o transportador alternativo de trabalhar, o pequeno empresário de abrir sua loja, enfim. Mas eu tenho, recentemente, senhor presidente, recebido umas reclamações que têm me chamado a atenção e muito me incomodado. Desta feita, são oriundas dos pastores das diversas igrejas evangélicas de Alagoas. Mas é que ontem, senhor presidente, passou dos limites. Ontem, realmente, eu fiquei muito preocupado, além de bastante surpresa e constrangido. É que me chega a reclamação, senhores deputados e deputadas, de que alguns pastores já chegaram a ser conduzidos pela polícia para algumas delegacias para prestarem satisfações e explicações por estarem com as suas igrejas em algum momento com a presença de algumas pessoas. Senhor presidente, não se pode atribuir crime com base em decreto a cidadãos, pastores, padres, que na verdade, reconhecidamente, nenhum mal produzem à população, pelo contrário. Aí onde invoco mais uma vez a Avicena. O pensamento é metade da doença. A tranquilidade, metade do remédio. E a paciência é o primeiro passo para a cura. Já que está todo mundo tirando da população, colocando no pensamento da população o pânico com essa pandemia, que se permita ao menos os pastores das diversas igrejas desse Estado, com a fé que todos têm em Deus, trazerem um pouco de tranquilidade, para quem sabe dessa forma, psicologicamente também, trazer um pouco de saúde à nossa população. Eu quero dizer que fiquei indignado, disse aos pastores que me ligaram, que quando outro fato dessa natureza ocorrer, que me telefonem, para que eu possa pessoalmente, em nome das prerrogativas de exercício do meu mandato, me dirigir a essa localidade para ali exercer a defesa desses pastores, desses pregadores da palavra de Deus, que não podem, de forma nenhuma e por nenhuma razão, continuarem a ser tratados dessa forma. Eu sou um homem muito religioso, eu tenho uma origem muito forte no ambiente familiar de fé em Deus, de fé no Espírito Santo. Eu aprendi a respeitar e a conviver com todas as religiões, repito, no ambiente familiar. A minha avó materna era fervorosa católica e a minha avó paterna, fervorosa praticante da religião católica. E a materna, fervorosa praticante da religião da Igreja Assembleia de Deus, evangélica. Portanto, aprendi a conviver e a respeitar todas as religiões que tenham como principal objetivo respeito e fé no Espírito Santo. Por isso, exerço aqui o meu papel e faço a defesa de todos os pregadores da palavra de Deus em Alagoas, pregando e entendendo que com o devido cuidado, com os devidos equipamentos, essas igrejas, esses templos precisam voltar a serem frequentados. Era apenas essa comunicação, senhor presidente, e agradeço a oportunidade e a atenção de Vossa Excelência. Nós que agradecemos o vosso pronunciamento, deputado Antônio Albuquerque. Deputado Paulo Dantas, para verificação de quórum. Continuamos, senhor presidente, com 23 deputados participando da sessão.
Havendo número, então inauguramos a nossa ordem do dia. O item 1 é a votação dos vetos ao projeto do veto parcial ao projeto de lei 196, 2019. Iremos votar em duas etapas, uma vez que tivemos um requerimento da deputada Jó Pereira em destaque. Então, nós vamos votar agora o 40, 48 e o 64, juntos. É uma votação do destaque da deputada Jó Pereira. Lembrando o plenário que, votando o sim, vota em favor ao projeto, rejeitando o veto, e não vota mantendo o veto. Para encaminhar o deputado Bruno Toledo. Senhor presidente, são 3 artigos. Perfeito. Pedido de destaque da deputada Jó Pereira, e eu queria aqui me associar também à deputada Jó na preocupação, não no aspecto político, mas extremamente técnico, que são emendas bem pensadas pelos senhores parlamentares, cada um com suas razões. Eu queria parabenizar os senhores parlamentares, mas, de fato, um trabalho feito pela deputada Jó, que encontrou uma retirada da reserva de contingência do Estado esses recursos, impossibilitando essa execução. Então, para justificar, acompanhar a deputada Jó, não por razões políticas, mas razões técnicas, eu votarei não nessa primeira votação em destaque. Ok. Deputado Bruno Toledo encaminha pelo não. Deputado Léo Loureiro. Senhor presidente, seguindo Eu falei com o Bebeto. a mesma ideia e me sentindo muito bem agraciado pelas palavras do deputado Bruno, encaminho também a bancada do PP pelo não. Deputado Silvio Camelo. Senhor presidente, conforme o entendimento dos deputados, caminho também conforme o deputado Bruno Loureiro. Não, deputado Silvio Camelo. Ok, então vamos colher os votos. Vamos votar todos de forma nominal, tá? Não vota pelo painel não, porque temos que coletar os votos aqui da parte virtual. Como vota o deputado Léo Loureiro? Deputado Léo Loureiro vota não. Deputado Bruno Toledo. Não, senhor presidente. Deputado Davi. Deputado Francisco. Deputado Davi, sim? Deputado Francisco. Não, senhor presidente. Deputado Dudu. Não, senhor presidente. Deputado Antônio Albuquerque. Senhor presidente, apesar de não ter participado de nenhum entendimento nessa direção, não fui prestigiado com essa discussão, mas recebi apelos para que aqueles que estudaram essa matéria me convenceram. Voto não, senhor presidente. Deputado Galba Novassi. Não. Presentes apenas o deputado votou já. Apenas o deputado Davi votou sim. Deputado Paulo, por favor. O Bebeto já está aqui.
Presidente, eu queria fazer Corrigir o voto. eu queria fazer uma correção. Realmente a explicação da deputada Jó Pereira é pertinente. Eu voto não também. Não, ok. Então, por unanimidade. Agora vamos, fica mantido o veto governamental. Agora vamos votar o próprio veto. São os demais vetos ao projeto de lei número 169/2019, que é a lei orçamentária. Para encaminhar, deputado Bruno Toledo. Senhor presidente, prestigiando a produção legislativa sadia, respeitando todos os trâmites legais, a vontade dos legisladores, eu voto sim ao projeto, consequentemente derrubando o veto do seu governador, senhor presidente. Deputado Bruno Toledo encaminha sim. Deputado Léo Loureiro. Senhor presidente, mais uma vez fica fácil, depois da explicação do deputado Bruno Toledo, porque ele consegue repassar todo o nosso sentimento. E a gente também caminha pelo sim a bancada do PP, senhor presidente. Ok, deputado Léo Loureiro encaminha pelo sim. Então vamos em votação, os vetos. Deputado Davi. Sim. Deputado Bruno. Sim, senhor presidente. Deputado Francisco. Sim, senhor presidente. Deputado Dudu. Sim, senhor presidente. Deputado Novaes. Senhor presidente. Oi. Senhor presidente, bom dia. Bom dia. Na proposta orçamentária enviada pelo governo do Estado, houve um corte no orçamento da Uncisal de cerca de 10 milhões de reais. Esse valor foi reposto por proposta parlamentar e aprovado por esse parlamento. Então, eu voto contra o veto do governo por entender que a Uncisal necessita por demais desse recursos, né? Porque senão não teremos como manter os serviços tão essenciais de assistência à nossa população através da Maternidade Santa Mônica, do Hospital Elvio Alto, do Hospital Portugal Ramalho, do Centro Especializado de Reabilitação SER, do Centro de Patologia e Medicina Laboratorial, que atende a HGE, Hospital da Mulher, Sistema Prisional, além dos serviços de verificação de óbito, ambulatório de especialidade e o Centro de Atenção Psicossocial, que são os CAPs, sem falar em toda a gestão acadêmica da Uncisal, ou seja, imagina o impacto negativo desse custoso corte orçamentário. Então, por isso, nós votamos contra o veto do governo, ratificando a posição dessa casa em relação a esse orçamento. Ok, deputado Galba Novaes vota sim. Deputado Silvio Camilo. Voto sim, senhor presidente. Deputado Silvio, sim. Deputado Antônio Albuquerque. Sim, senhor presidente. Obrigado. Deputado Antônio Albuquerque vota sim. Deputado Paulo Dantas vota sim. Inácio. Tem que abrir o microfone, deputado. Vota sim. Sim. Deputada Jó Pereira. Sim. Sim, senhor. Obrigado. Deputado Marcelo Beltrão. Voto sim. Deputado Marcos Barbosa. Vota sim. Voto sim, presidente. Muito obrigado. Deputado Ivan Beltrão. Sim. Muito obrigado, deputado. Deputada Flávia Cavalcante. Vota sim. Voto sim, Paulo. Muito obrigado, deputado. Deputado Tarcísio Freire. Vota contra. Está me ouvindo? Ouvindo bem. Os deputados, alguns, também deputados, são tanto porque eu não estou aparecendo na tela, Paulo Dantas. Bota na tela também. Eu não estou aparecendo na tela. Aí a culpa é sua, não é nossa, não. Ative o vídeo aí, ajuste no seu computador. Ajustar. Você vota Mas contra. eu voto sim. Eu voto sim, Vota Paulo sim. Dantas. Peraí, com a câmera desligada, vai aparecer na tela como? Deputada Cibele Moura. Vota como? Voto sim, senhor presidente.
Deputado Gilvan Barros Filho, vota como? Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Aqui foi tudo sim. Fica, então, rejeitado o veto por unanimidade. Vamos ao item 2. Projeto de lei número 130/2019, da autoria do senhor deputado Davi Maia. E é a segunda votação. Institui a declaração, vê se tem emenda, de direitos e liberdade econômica. Estabelece normas para atos e liberação da atividade econômica. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto tem a emenda da deputada Jó Pereira. Da deputada Cibele Moura. Emenda aditiva. No inciso 10, ao artigo 5º, exigir sob o pretexto de inscrição tributária requerimentos de outra natureza, de maneira a mitigar os efeitos do inciso 1 do caput do artigo 3º desta lei. Essa é a emenda da deputada Jó Pereira, em votação. Da deputada Cibele Moura. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Emenda aditiva número 2, deputada Cibele Moura. Adiciona o inciso 4º ao artigo 2, o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. Importante emenda. Parabéns, deputada Cibele. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Emenda supressiva número 1, deputada suprime o inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 4º do projeto de lei. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Emenda supressiva número 2, a deputada suprime o parágrafo 3º do artigo 6º do projeto de lei. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Emenda supressiva número 3, a deputada suprime o inciso 2º e as alíneas do artigo 4º do projeto de lei. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputada altera emenda modificativa número 01. Ela modifica o parágrafo 1º do artigo 4º. Passa a ser a seguinte redação. Para fins do disposto no inciso 1º, considera-se como de baixo risco todas as atividades econômicas que integram o rol exemplificado, previsto no anexo 1 da resolução CGSIM número 51/2019, ou outro que venha a lhe substituir. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Emenda modificativa número 2. Deputada Cibele Moura altera o parágrafo 8º do artigo 4º, passa a ter a seguinte redação. Considera-se atividades econômicas de baixo risco aquelas regulamentadas e definidas por decreto estadual, aproveitando a referência do rol exemplificativo previsto no anexo 1 da resolução CGSIM número 51/2019, suas atualizações ou outros instrumentos que venham a lhe substituir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Emenda modificativa número 3, deputada Cibele Moura, altera o texto do artigo 6º. As propostas de edição e de alteração de atos normativos de interesse geral, de agentes econômicos ou de usuários de serviços prestados, editados por órgão ou entidade da administração pública estadual, incluídas as autarquias e as fundações públicas, serão precedidas de realização de análise de impacto regulatório, que conterá informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo para verificar a razoabilidade de seu impacto econômico. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Emenda modificativa número 04. Novo texto ao inciso 3º do artigo 5º. Criar privilégios exclusivo para determinado segmento econômico que não seja acessível aos demais segmentos, ressalvadas os já estabelecidos pela Lei Complementar Federal 123 de 2006. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 3. Projeto de Lei 286/2020, de autoria da senhora deputada Jó Pereira, institui a obrigatoriedade da inclusão de funcionários ou servidores qualificados para o atendimento em libras em órgãos públicos, hospitais, concessionárias de serviços públicos e empresa privada.
empresas privadas. Em discussão? Encerra a discussão. Item 4, projeto de lei 292, deputada Cibele Moura, revoga a lei 5.616, de 26 de abril de 1994, a lei 1.545, de 10 de agosto de 1951, a lei 7.791, de 22 de janeiro de 2016, e a lei 7.832, de 4 de outubro de 2016. Em discussão? Encerra a discussão. Discussão única da indicação, item 5, indicação 564-2020, deputada Cibele Moura, apela ao senhor governador do Estado e ao secretário do Estado de Saúde para que empreendam esforços a fim de, em razão da pandemia do Covid-19, antecipar a inauguração do Hospital do Norte. Em discussão? Encerra a discussão. Item 6, indicação 575-2020, deputado Davi Maia, faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas, o senhor José Renan Vasconcelos Calheiros Filho, e ao secretário de Saúde de Alagoas, o senhor Cláudio Alexandre Ares da Costa, para que adotem todas as providências administrativas cabíveis para a contratação imediata de laboratórios particulares de Alagoas para a realização de testes de Covid, com a finalidade de aumento substancial no número de testes e diminuição da demanda diária dos testes a serem realizados pelo LACEN. Em discussão? Encerra a discussão. Item 7. Indicação 576-2020, de autoria do senhor deputado Davi Maia, faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas, o senhor José Renan Vasconcelos Calheiros Filho, e ao secretário de Saúde de Alagoas, o senhor Cláudio Alexandre Ares da Costa, para que adote todas as providências administrativas cabíveis para a formalização de convênio com a Universidade Federal de Alagoas. Em discussão? Encerra a discussão. Item 8. Indicação 577-20, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto, solicita que seja efetuado, por meio do Fundo Estadual de Combate à Erradicação da Pobreza, FECOEP, um repasse social em forma de auxílio pecuniário no valor de 20 milhões de reais para serem distribuídos proporcionalmente entre os 102 municípios de Alagoas, tendo como parâmetro os índices de extrema pobreza e vulnerabilidade social do Estado, buscando assim atender às famílias dos alagoanos em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade social, que não serão contemplados pelas cestas básicas distribuídas pelo governo do Estado. Em discussão? Encerra a discussão. Nosso desejo de melhoras à deputada Fátima Canuto. Estamos aqui em oração, torcendo para que a senhora se reabilite o quanto antes e retorne aqui ao convívio da Assembleia. Indicação 595-2020, de autoria do senhor deputado Marcos Barbosa, faz apelo ao senhor Renan Calheiros Filho, governador do Estado, com cópia para o senhor Alexandre Ares, secretário de Saúde do Estado, que os leitos do Hospital Geral Professor Ibigato Falcão, localizado no município de Rio Largo, sejam transformados em leitos de UTI Covid-19 e leitos de internação Covid-19. Em discussão? Encerra a discussão. Deputado Inácio Loyola requer a mesa na forma regimental que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas, secretário do Estado de Planejamento, Gestão, Fabrício Marques, diretor-presidente do Alagoas Previdência, Roberto Moisés, para encaminhar ao Poder Legislativo um projeto de lei que disponha sobre a concessão de pensão especial complementar aos dependentes dos servidores públicos estaduais efetivos que tenham falecido no exercício da atividade essencial presencial, considerando as disposições dos decretos estaduais relacionados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional da pandemia Covid-19. Em discussão? Encerra a discussão. Superamos a nossa ordem do dia. Deputado Cabo Bebeto, Vossa Excelência com a palavra em explicações pessoais. Deputadas, todos que nos assistem aqui na TV Assembleia. Eu serei breve, apenas reforçar o discurso do deputado Davi Maia. Realmente pareceu, o deputado Davi Maia, uma resposta de um secretário para um ofício para esta casa. Me pareceu num tom de desdenha, talvez até de deboche, algo que não cabe ao serviço público. E me junto com Vossa Excelência para que a gente faça esse ofício de convocação o mais breve possível.
pasta da comunicação tem recebido um reforço orçamentário bem considerável e a população tem questionado. E a gente está aqui sendo provocado constantemente pela população do porquê isso aí. Então é preciso que, e onde está sendo gasto, né? E é importante que a gente tenha essa oportunidade de conversar com o secretário sobre diversas questões. Então, se Vossa Excelência ainda não deu entrada na convocação, conte com a minha assinatura e que a gente espera que essa conversa seja a mais rápido possível. Outro pronunciamento também que eu quero reforçar foi o do deputado Antônio Albuquerque. É um absurdo realmente, num momento desse, as pessoas sequer poderem se juntar para rezar, para orar, para clamar a Deus ajuda nesse momento, e a gente tem visto por aí reuniões, encontros pequenos muitas vezes, e a gente não pode permitir que aqui no estado de Alagoas o direito à religião, o direito à oração, ao encontro com Deus naquele local que as pessoas têm costume, seja uma igreja, seja uma capela, independente da religião, que as pessoas possam se reunir. Então, venho apenas reforçar esse pronunciamento importante dos dois colegas na data de hoje. Por hoje, farei isso, senhor presidente. Muito obrigado. Davi Maia. Senhor presidente, eu não tinha me preparado hoje para o discurso, mas é importante ressaltar. Essa casa acaba de aprovar a Declaração da Liberdade Econômica Alagoana. Eu acho que nós somos, depois do governo federal, o terceiro estado a aprovar isso no Brasil. E eu só queria ler um trecho de Hayek. Para Frederic Hayek, a cooperação humana, a ordem social e a prosperidade econômica só são possíveis onde a liberdade humana é maximizada. Essa liberdade humana é entendida dentro de um quadro moral e legal de respeito à liberdade do próximo, ampliando esse conceito. Hayek vê o processo competitivo de mercado como uma maneira de aprimorar a cooperação e a prosperidade. É no mercado que os vínculos institucionais estão entre a ação humana e Estado de Direito se solidificam. Como ressaltado por Steve Holtz no livro de Hayek e a liberdade de ação dentro da lei gera fenômenos de mercado como preços e lucros, os quais tornam o conhecimento privado de atores socialmente acessíveis a outros, o que, por sua vez, gera ordenação econômica. Senhor presidente, nós acabamos de aprovar uma lei que vai ser muito importante na retomada da economia do estado de Alagoas. Inclusive, essa lei está dentro daqueles dos planos que nós ontem conseguimos unificar. Mas eu quero que o governo do estado observe com bastante atenção a esta lei, que hoje é um fato, uma lei que foi debatida, foi discutida. Inclusive, eu queria agradecer a deputada Cibele Moura, que foi a relatora do processo, também se reuniu várias vezes com o SEBRAE, nós estivemos junto com o SEBRAE, com o Movimento Livres aqui, que eu também quero fazer uma ressalva importante, mas que fique fixo, que essa lei será de fundamental importância para a ação de retomada econômica de Alagoas. Ela irá desburocratizar, ela irá facilitar, ela vem justamente para diminuir o tempo que leva entre abrir ou fechar uma empresa, entre o tempo que leva para o empreendedor gerar postos de trabalho nesse estado. É uma maneira que a Assembleia Legislativa de Alagoas traz para diminuir cada vez mais o peso do Estado sobre o empreendedor. Então, eu posso dizer que hoje, senhor presidente, apesar do ofício do comunista Enio Lins, que corre desta casa, mas é um dia feliz, porque, sem dúvida nenhuma, estamos acrescentando vários pontos à liberdade econômica. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns a Vossa Excelência e a deputada Cibele Moura, que trabalharam fortemente nesse projeto, defendendo a bandeira. Vossa Excelência
traz essa casa desde o primeiro dia de mandato, liberdade econômica, competição, diminuição do Estado. Ele se demonstra um deputado coerente, parabéns. Isso aí. Necessitamos de política com previsibilidade. Bom, não temos mais oradores inscritos. Convoco os senhores deputados para amanhã, horário regimental, sessão ordinária. Encerro a presente, agradecendo a presença de todos. Muito obrigado.